E aí, meus amigos, hoje vamos falar sobre métodos qualitativos, que diferente dos métodos quantitativos, é um tipo de método que permite enxergar uma maior subjetividade, a opinião das pessoas no maior detalhe, consegue captar o contexto, né, o local onde a pesquisa é realizada, onde os acontecimentos acontecem. E nessa aula a gente vai ver alguns detalhes desse tipo de método. Vamos começar com as características da pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa geralmente acontece em cenário real, atual, ou seja, o pesquisador geralmente vai a campo, tem contato com as pessoas, né, emerge naquele local para descobrir e tirar conclusões do que ele está estudando. Segunda característica é que a pesquisa qualitativa ela tem o envolvimento dos participantes. Então, seja o participante em forma de entrevista ou seja algum contato que você tem, a participação das pessoas, das empresas ou dos lugares acontecem mais fortemente na pesquisa qualitativa. Por fim, a última característica é a questão que a pesquisa qualitativa ela é uma pesquisa que emerge à medida que ela vai acontecendo. Então, à medida que você entra em campo e vai pesquisando, entendendo, ela vai acontecendo. Diferente da pesquisa quantitativa, que você prepara ali seu questionário já pronto, sem modificações, a pesquisa qualitativa ela pode ter modificações à medida que ela vai sendo realizada. Algumas questões importantes para você planejar sua pesquisa qualitativa. Primeira questão, por que o local foi escolhido para estudo? Por que você escolheu esse local e não outro? O que é que você quer escolhendo com esse local? Segunda pergunta, quais das atividades vão acontecer durante a sua pesquisa, né? Qual o roteiro que você vai seguir? O que é que você vai observar lá? Né? Como é que vai ser esse passo a passo de como você vai fazer sua pesquisa? Terceira pergunta, o estudo ele vai interromper as atividades? Eu vou precisar que, por exemplo, os funcionários parem de trabalhar para responder minha pesquisa, me dar as entrevistas, para que eu analise. Isso é importante colocar porque é necessária negociação se isso for acontecer. Quarta pergunta, como é que os resultados serão relatados? Vão ser a partir de que meios? Eu vou fazer observações, anotações, vou fotografar, vou filmar. E como é que vai acontecer para depois eu pegar esses dados e escrever o que eu tirei de conclusões daqueles dados. E por fim, é importante você pensar em questões éticas. Existem algumas pesquisas qualitativas que vai mexer com questões delicadas ou algo que um funcionário ou uma empresa não queira falar. Então é importante você ter esse cuidado e você faz isso nesse planejamento de pesquisa. Existem algumas formas de você coletar dados na pesquisa qualitativa. Eu vou falar de 4 tipos. Primeiro, as observações. Você pode ir a campo e simplesmente observar o que acontece naquela empresa ou naquela comunidade. E aí você pode fazer anotações sobre essas observações e isso pode ser os dados da sua pesquisa, em que depois você vai analisá-los. A segunda forma, talvez a mais conhecida, são as entrevistas. Para eu fazer uma entrevista, é importante, primeiramente, eu ter um roteiro em mãos. Como é que eu faço esse roteiro? Você pode pegar um roteiro que um autor já desenvolveu anteriormente. Então, você pode procurar algum artigo que disponibiliza um roteiro sobre aquilo que você está estudando. Ou você pode construir o seu roteiro. Para você construir o seu roteiro de entrevista, é importante que esse roteiro esteja conectado com a literatura que você está estudando. Então, digamos que você queria fazer uma pergunta sobre armazenamento. É importante, por exemplo, eu vou falar sobre um tipo de armazenamento. E aí é importante eu lembrar que um autor falou de determinados tipos de armazenamento. E aí eu posso colocar perguntas que falem sobre esses tipos de armazenamento que esse autor indicou. Isso é uma forma de eu conectar o meu roteiro com a minha literatura, certo?
Coisas importantes quando você vai conduzir uma entrevista. Primeiro, é importante um termo de consentimento. Então, entrega lá ao seu entrevistado uma folha mesmo contendo uma breve explicação da sua pesquisa, para que você está realizando ela, qual o objetivo dela, o porquê de você estar realizando ela e como você vai usar os dados daquela pesquisa. E aí esse termo o entrevistado ele vai assinar, confirmando, né, autorizando você usar as informações que lhe passar como resultado de pesquisa. Muitos comitês de ética estão solicitando esses termos, certo? Isso é importante. Outra questão é porque você pode conduzir as entrevistas de forma com um roteiro estruturado, que são perguntas já certinhas do que você vai fazer, ou pode ser um roteiro semi-estruturado. Então, o roteiro semi-estruturado, você pode fazer perguntas que estão, né, que você planejou previamente, mas à medida que a entrevista foi acontecendo, você pode acrescentar outros tipos de pergunta. Lembrem que as entrevistas é legal que elas sejam gravadas. Então, preparem seus celulares, gravem o áudio dela, porque depois elas vão ser transcritas. Então, você tem que ter um registro dessas entrevistas e isso também tem que estar no termo de consentimento. Você tem que colocar lá que você vai estar gravando aquela entrevista e a pessoa que está sendo entrevistada tem que estar ciente disso. Alguns termos de consentimento vocês podem encontrar na internet disponíveis, certo? Vamos para terceiro tipo, né, de coleta de dados qualitativos, que são os documentos. Você pode fazer uma pesquisa qualitativa a partir da análise de documentos, que podem ser análise de documentos públicos ou análise de documentos privados. Para você utilizar a análise de documentos privados, é importante da mesma forma ter também um termo de consentimento, solicitando a autorização do órgão que você está buscando a autorização para o uso daqueles documentos, certo? E aí você vai fazer essa coleta e depois você vai estruturar esses documentos e tentar fazer uma análise ali, tirar conclusões a respeito do que você está estudando naqueles documentos. Por fim, você pode fazer também uma pesquisa com registros de filmagem ou fotografia. E aí esses registros que você faz de uma empresa, as etapas produtivas, por exemplo, ou então num projeto, numa comunidade, ou no setor público, esses registros que você faz podem servir como conteúdo para você analisar e tirar conclusões, assim determinando os resultados da sua pesquisa. Da mesma forma, foto, filmagem tem que ter autorização das pessoas que são responsáveis pelos ambientes que você está trabalhando. A hora de fazer a análise. Como é que você analisa dados qualitativos? Primeiro passo é fazer uma organização desses dados. Então, separa esses documentos que você coletou, organiza tudo direitinho, coloca numa ordem. Se você fez entrevistas, você tem que transcrever as entrevistas, né? Ouvir, digitar tudo que você está ouvindo, é importante. Depois você vai fazer a leitura desses dados, quando estiver tudo organizado, você vai fazer essa leitura, certo? E por fim, a partir dessa leitura você vai fazer uma codificação, que é determinar categorias, separar, né? A codificação serve mais para separar os conteúdos, o que é que se fala, a respeito de que o entrevistado está falando, né? Em que categoria teórica aquilo que ele falou se localiza, e é essa parte que você vai fazer na parte da análise e tirar conclusões a respeito disso. É nessa parte também que você começa a trazer a literatura. Então, o que é que você encontrou na literatura que tem a ver com o que você encontrou no campo real? Corresponde? É diferente? Né? Isso você vai fazer na parte de análise e a análise, os resultados
são descritos. Você começa a descrever, escrevendo aquelas conclusões que você tira dos dados que você coletou. É importante, né, para eu ter uma análise rica, eu fazer o uso de alguns métodos. Então, não necessariamente me deter a uma forma de coletar dados qualitativos. Se eu conseguir, de certa forma, coletar observações, coletar entrevistas e também pegar algumas fotos, e esses três elementos, eu fazer uma análise conjunta com base nesses três elementos, isso traz uma maior riqueza para um trabalho qualitativo. Vocês verem um exemplo, essa pesquisa que eu fiz no meu mestrado, foi uma pesquisa qualitativa. E aí, como foi que eu codifiquei? Eu codifiquei as questões, organizei o roteiro com base, né, nessas categorias. Então, trabalhei com turismo, com o desenvolvimento da cidade, a percepção de justiça e as perspectivas de futuro. Então, foram 4 categorias que eu criei, e as respostas que eu tive ao longo do meu trabalho, né, das entrevistas que eu fiz, eu fui encaixando dentro dessas categorias. Outra questão que eu queria que vocês vissem, e eu vou usar a minha pesquisa como exemplo, é como é apresentado os dados numa pesquisa qualitativa. Geralmente aqui é a parte de resultados, e aí a gente apresenta, né, eu faço nesse momento a relação entre as coisas que eu encontrei com a teoria. Então, e aí ao longo da pesquisa eu vou colocando trechos das entrevistas que têm uma associação com a teoria. Por exemplo, deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui. Aqui eu falo aqui que o turismo se torna uma ferramenta capaz de impulsionar a economia local e trazer progresso à cidade. E aqui embaixo vai ter alguns depoimentos comentando sobre isso, sobre como que o turismo ele trouxe, né, uma forma de melhoria, né, um avanço econômico para a cidade. E assim se apresenta os resultados numa pesquisa qualitativa. É isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem e vamos ter uma atividade sobre isso. Vai estar disponível lá no nosso Classroom. Espero que vocês gostem. Vejam, né, como eu falei na última aula, qual o objetivo da pesquisa de vocês, para ver qual o melhor método, qual o melhor instrumento a ser utilizado. Certo? Tchau, tchau, e a gente se vê em breve.